Há muito tempo, houve um rei que sonhou muito em ter um filho homem, um filho que pudesse ser o seu sucessor no trono. E quis o destino que ele tivesse esse filho, mas quis o destino também que assim que a criança nasceu, a sua mãe faleceu. E tal como na maioria das histórias, quando a mãe se vai, o pai trata de dar uma madrasta ao seu filho, o rei fez exatamente isso. Porém, ao contrário das outras histórias, nas quais a madrasta é uma pessoa sempre ruim, esta madrasta não, ela era maravilhosa, ela não teve outros filhos e ela dedicou todo o seu tempo, os seus mimos, o seu cuidado, o seu amor para aquele príncipe, que embora cercado realmente de muito amor dela e do rei e de todo o reino, e também demonstrasse possuir grande inteligência e esperteza, ele não falava. Completou 5 anos sem falar. Aos 10 anos, ele já era conhecido em todo o reino e nos outros reinos como príncipe silencioso, deixando seu pai profundamente preocupado. Aos 18 anos, depois de muitas tentativas, vendo que o príncipe não falava, o rei resolveu lançar um decreto. Um decreto que dizia assim: aquele que fizer o príncipe silencioso falar ganhará um grande prêmio, mas quem vier a tentar e não conseguir, terá sua cabeça cortada e exposta diante do palácio. Mesmo com aquela sentença final, muitos homens tentaram, doutores da ciência, doutores da filosofia, das religiões, das artes ocultas, todos tiveram o mesmo fim. No entanto, do outro lado do reino, havia uma jovem também de 18 anos, uma camponesa lindinha. Ela vivia com a sua avó e um dia ela dirigiu-se à sua avó e disse: vovó, me ensina a sua sabedoria, porque eu quero fazer o príncipe silencioso falar. E a avó disse: minha filha, você ficou doida? Ninguém consegue fazer aquele príncipezinho falar. Vê lá se você, nova desse jeito, menina da roça, vai conseguir. Vó, eu tenho certeza que se a senhora me ensinar a sua sabedoria, eu vou sim fazer o príncipe silencioso falar. Ó, minha filha, a avó sabia que aquela menina era muito determinada e falou: minha filha, eu até posso te ensinar minha sabedoria com duas condições. A primeira, de você passar a noite inteira me escutar sem perguntar, sem comentar, sem falar, sem fazer barulho nenhum ruído. A segunda, também não pode dormir não, nem cochilar, nem pestanejar, mostrar que tá com sono. A moça sentou-se à cadeira e disse para a avó: pode começar. E a avó começou a falar e falou. E a moça passou a noite inteira a escutá-la. E na manhã seguinte, a avó olhou para aquela neta e disse: você passou a noite inteira a me ouvir sem fazer um som, sem dormir, parece que nem tá com sono. Você já tem minha sabedoria, menina. Vai fazer o príncipe silencioso falar, mas ó, não vai perder sua cabeça. E a moça foi. E quando ela se apresentou no palácio, o rei e a rainha olharam para o outro e falaram: mas como não pode? Uma moça tão jovem, mulher, assim, linda, da idade do príncipe, vai morrer? Não deixaram que ela fizesse o príncipe silencioso falar. Mas ela falou: olha, eu quero então rever o decreto. E quando ela releu o decreto em voz alta, ela falou: aqui não diz nada a respeito de idade ou gênero, portanto eu posso sim fazer o príncipe silencioso falar. Diante daqueles argumentos, o rei e a rainha nada puderam fazer senão levar a moça até o quarto do príncipe, porque era desta maneira que aqueles que vinham fazer o príncipe silencioso falar deveriam proceder. Passar uma noite em companhia do príncipe no seu quarto, em companhia também de uma testemunha que no dia seguinte deveria dizer se o príncipe falou ou não.
Quando a moça entrou no quarto, o príncipe arregalou os 2 olhos, porque nunca nenhuma mulher tinha entrado naquele quarto, ainda mais uma moça tão bonita. E principalmente porque, ao contrário de todos os homens que ali estiveram a falar o tempo todo, a noite inteira, sem parar, a moça sentou-se em uma cadeira e ali permaneceu a noite inteira em absoluto silêncio, sem falar e sem dormir. Mas antes do dia amanhecer, a moça voltou-se à testemunha e não ao príncipe e lhe disse: Senhor, eu vou morrer dentro de poucas horas. Será que o senhor teria alguma história para me dar força nesse momento? E a testemunha falou: Eu não sei contar história. E ela falou: então, meu senhor, será que eu poderia lhe contar uma história? Por mim pode, vai morrer mesmo. E a moça contou a seguinte história. Era uma vez 3 irmãs que possuíam objetos mágicos. A primeira possuía um tapete voador capaz de levar qualquer pessoa ou qualquer ser vivo para qualquer lugar do mundo e do universo. A segunda possuía uma luneta mágica capaz de ver tudo no mundo e no universo. E a terceira possuía uma maçã capaz de curar qualquer doença de qualquer ser vivo do mundo e do universo. Um dia, a dona da luneta, olhando para cá, para lá, para cima e para baixo, viu que num outro planeta havia um príncipe que estava à beira da morte. A dona do tapete então convidou as suas irmãs para subirem ali e irem visitar o outro príncipe. E quando elas chegaram, a dona da maçã ofereceu a fruta. E ele, na primeira mordida, já se viu completamente são. A nossa contadora de histórias interrompeu a sua narrativa e perguntou à testemunha e não ao príncipe: agora que aquele príncipe está curado, ele deverá escolher uma das 3 irmãs com a qual ele deverá se casar. Então, o senhor pensa que ele deve se casar com a dona do tapete, a dona da luneta ou a dona da maçã? E a testemunha, você que está aí do outro lado, acha que ele tem que se casar com quem? Hein? A testemunha falou: Eu não entendo nada de história. mas o príncipe silencioso levantou o dedo e disse: eu tenho uma ideia. Que bom que o senhor tem uma ideia, príncipe. E será que o senhor pode compartilhar a sua ideia conosco? Sim. Eu penso que ele deveria se casar com a dona da maçã, porque as outras 2 lhe emprestaram objetos que continuaram seus. A dona da maçã não. Ela lhe ofertou e ficou sem a única coisa que ela possuía de mágico. Sim, príncipe. Foi isso que aconteceu, a sua ideia é maravilhosa. E eu espero que algum dia o senhor encontre em sua vida alguém que seja capaz de lhe oferecer a única coisa que possui. Neste momento, a porta do quarto se abriu, o rei e a rainha entraram e o rei perguntou à testemunha. O príncipe silencioso falou. A testemunha falou: Sim. A rainha olhou para o rei, que olhou para a rainha, para a moça, para o príncipe, para a testemunha e falou: não acredito. Ele está dizendo isso para protegê-la porque é mulher e é jovem, pois eu quero uma segunda noite com 2 testemunhas. A segunda noite passou tal como a primeira. E depois de certo tempo, antes do dia nascer, a moça dirigiu-se às testemunhas e não ao príncipe e lhes perguntou: senhores, eu vou morrer. Hoje eu vou morrer. Será que algum dos senhores teria uma história para aquecer o meu coração? A primeira testemunha falou: Eu não sei contar história. E a segunda testemunha disse: e eu? Muito menos. Ela falou: será que então eu poderia lhes contar uma história? Por mim pode, vai morrer mesmo. Por mim também. E ela contou a seguinte história: que era uma vez um casal que muito se amava e estavam noivos prestes a se casar. Uma noite, quando o rapaz caminhava pela... ele viu uma bruxa. O rapaz, com pavor daquela criatura que surgiu diante dele, pegou uma pedra e mandou. A bruxa, que teve a pedra bem
bem na cintura dela, fugiu e o rapaz também voltou para trás. E no dia seguinte, ele foi até a casa da sua noiva contar o que tinha acontecido. Só que ele não contou, porque ele percebeu que ela tinha uma ferida na cintura exatamente no mesmo lugar em que a bruxa tinha sido acertada. E ele descobriu que a sua noiva era uma feiticeira. A moça interrompeu a história e perguntou às testemunhas e não ao príncipe: agora que ele sabe que ela é uma bruxa, os senhores pensam que ele deve ou não se casar com ela? Caso ou não caso? O primeiro testemunha falou: Eu sei lá, menina, não entendo nada de história. E a segunda testemunha falou assim: eu muito menos. Mas o príncipe silencioso levantou o dedo e disse: eu tenho uma ideia. Que bom, príncipe, que o senhor tem uma ideia. E será que o senhor consegue dizer qual é essa ideia? Compartilhar essa ideia conosco? Sim. Eu penso que se ele a ama verdadeiramente, ele deve se casar com ela e ajudá-la a guardar o seu segredo. Que bom, príncipe. Olha, foi isso que aconteceu. E eu faço votos que o senhor encontre na sua vida alguém que seja capaz de dividir com o senhor todos os seus segredos. Neste momento, a porta do quarto se abriu, o rei e a rainha entraram e o rei perguntou à testemunha: o príncipe silencioso falou? E ele respondeu: Sim. Perguntou a segunda testemunha: o príncipe silencioso falou? E ele respondeu: sim. Todos se olharam e o rei disse: eu não acredito. Ele está dizendo isso. Eles estão combinados dizendo isso para salvar a vida dela, porque é mulher e porque é jovem, pois eu quero 3 noites com 3 testemunhas. Eu quero a terceira noite. E a terceira noite, tal como a primeira e a segunda, passou. E antes do dia chegar, a moça, dirigindo-se às testemunhas e não ao príncipe, disse isso: senhores, em poucos instantes eu vou morrer. Será que algum dos senhores teria uma história para que eu possa levar um pouco de alegria junto comigo? A primeira testemunha falou: Minha filha, eu não entendo nada de história. eu muito menos. A terceira testemunha simplesmente não disse coisa alguma, só fez um sinal, ó. Não. E ela falou: então será que eu posso lhes contar uma história? Por mim, pode, vai morrer mesmo. E a segunda testemunha disse: por mim também. A terceira testemunha só fez um legal com o dedão e permaneceu em silêncio. E a moça contou a seguinte história. Era uma vez um jovem camponês que, ao atravessar uma floresta, viu descer do céu uma bola de fogo. Era tão interessante aquela bola de fogo que ele escondeu-se atrás de uma grande árvore. Mas ao aproximar-se à bola, ele percebeu que não era bola, era um pássaro dourado, um pássaro maravilhoso. E quando o pássaro pousou à terra, ele retirou as suas asas. E para o encanto completo do jovem, debaixo das asas havia uma mulher, completamente nua, maravilhosa, que foi banhar-se no lago. O rapaz, agora completamente apaixonado, recolheu as asas da moça, escondeu-as longe, voltou para o seu primeiro esconderijo e aguardou até que ela saísse do lago. Enquanto ela procurava as suas asas, ele surgiu, ofereceu ajuda, o seu casaco, convidou-a para ir até a sua casa, alimentou-a e os dois viveram juntos e tiveram um filho. Mas logo que a criança nasceu, arrumando a casa, a moça percebeu na chaminé algo dourado. Eram as suas asas. Sim, ela havia encontrado as suas asas. Então a moça interrompeu a sua narrativa e perguntou às testemunhas e não ao príncipe: agora que ela encontrou as suas asas, os senhores acham que ela deve voltar para o lugar de onde ela veio ou permanecer aqui com a sua família? E a primeira testemunha falou: Eu não entendo nada de história. E a segunda testemunha disse: eu muito menos. A terceira testemunha não falou nada, só balançou os ombros como quem diz: eu não sei de nada. Mas o príncipe silencioso levantou o dedo e disse: eu tenho uma ideia. Ai, príncipe, que bom.
E qual é a sua ideia? Na realidade, eu não sei. Porque se ela não pertence a este mundo, um dia, mais cedo ou mais tarde, ela deverá voltar ao mundo dela. No entanto, se ela voltar, o filho dela vai sofrer muito. Ela falou, sim, com certeza. Mas realmente, príncipe, ela não pertencia a este mundo e ela voltou para o mundo dela. Dizem que quando aquela criança acordou, sentindo falta da mãe, ela chorou tanto, tanto, mas tanto, que ela se tornou uma criança silenciosa. Mas há uma outra versão de contadores de histórias que diz que antes de partir, aquela mãe deixou uma pluma da sua pena debaixo do travesseiro do filho, para que ele soubesse que para sempre estariam juntos, porque o amor desconhece o tempo e o espaço. Naquele momento, a porta se abriu, o rei e a rainha entraram e o rei perguntou à primeira testemunha. O príncipe silencioso falou e ele respondeu, sim. Perguntou a segunda testemunha, o príncipe silencioso falou e ele disse, sim. E perguntou a terceira testemunha, o príncipe silencioso falou? É, minha jovem, então você fez o príncipe silencioso falar? Portanto, deverá ganhar um grande prêmio? Diga-me, o que é que você mais deseja? E pela primeira vez, aquela contadora de histórias não tinha palavras, porque a única coisa que ela queria era fazer o príncipe silencioso falar. Mas o príncipe silencioso levantou o dedo e disse, eu tenho uma ideia. E aproximando seus lábios dos ouvidos dela, ele sussurrou, escolha-me. E os dois se casaram. E no altar, ao lado da noiva, estava a sua avó. E essa história, nós, contadores de histórias, narramos para lembrar que é sempre muito importante ouvirmos os conselhos das nossas avós.